Olá, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim aqui falar sobre a minha experiência com a filosofia clínica. Em que ela me ajudou, em que ela me apoiou e qual a diferença que ela fez na minha vida, nos vários âmbitos, né, da minha existência, do meu mundo da vida. Eu vou dividir, então, essa fala, essa experiência, em 3 momentos. No momento em que eu entrei em contato com a filosofia clínica como aluno, na formação. No momento em que eu entrei em contato com a filosofia clínica sendo partilhante, ou seja, aquele que faz a terapia com um filósofo ou com uma filósofa clínica. E também vou falar na terceira parte, enquanto terapeuta. Mas eu quero dar mais ênfase na segunda delas, né? No quanto a filosofia clínica faz diferença, fez e faz diferença na minha vida enquanto partilhante. Até porque ainda hoje sou partilhante da filosofia clínica. Então, ainda posso falar deste lugar. Muito bem, eu conheci a filosofia clínica numa formação que estava tendo em Porto Alegre, com o professor terapeuta Hélio Strasburger, abrindo o evento, um evento de final de semana. E naquele momento eu ouvi a palavra singularidade e a explicação sobre o que é singular, ser singular, e nem dei muita atenção se aquilo era uma terapia, o que era, só a explicação de um fenômeno que poderia aparecer terapeuticamente ou frente à filosofia clínica como algo irrepetível, como algo inédito, original, já me chamou a atenção. Então, logo em seguida que acabou naquela fala do professor Hélio, eu entrei em contato com ele, fui direto falar com ele, me inscrevi no evento, passei fim de semana ouvindo outras pessoas falar sobre filosofia clínica, e na segunda-feira, ou terça-feira que vem, se eu for sexta, sábado, domingo, já fiz a inscrição na formação e já comecei naquela semana mesmo a fazer a formação. E eu já era adulto, estava no meu mestrado em filosofia, tinha graduação, e a minha vida adulta, jovem, mais do que adolescente para adulto, já tinha contato com filosofia, com psicologias por estudo das relações humanas. Então, quer dizer, sou uma pessoa que sempre procurou desenvolver o ser, né? Sempre mirando o ser dos outros e o meu ser em relação aos outros, ao mundo e a mim mesmo. Então, não era uma pessoa despreparada nessas questões de autoconhecimento, terapêutica de si, e também, desde muito cedo, eu vou falar depois na segunda parte, eu já fazia minhas terapias próprias com psicólogas, psicólogos e tudo mais. Então, nesse momento da vida, eu não era uma pessoa despreparada quando eu entrei na formação. E a formação, o caráter dela, que se apresentou para mim, foi ser um lugar de desconstrução radical de muitos conceitos. Eu já me considerava uma pessoa aberta, sem preconceitos rígidos a respeito de moralidades. Sempre tive a minha moralidade, mas aprendi a muito custo, estudando filosofia, psicologias, a mim mesmo, durante todo esse tempo, a compreender, né, as outras moralidades, as outras formas de encarar valores, e compreendi que cada um tem seu espaço, mas eu teria a minha, né? Então, eu sempre tive o meu sistema de valores, meu sistema de pensamento, mas eu já me considerava uma pessoa aberta. Mas a formação em filosofia clínica, ela fez uma desconstrução violenta em cima de alguns prejuízos, alguns preconceitos, algumas noções que eu tinha a respeito de mim, dos outros e da vida, que eu até achava que eu estava já muito bem naquele parâmetro, naquelas coisas, eu me sentia muito aberto, mas a formação fez com que eu questionasse violentamente, radicalmente, radicalmente no sentido de raiz, na raiz, algumas questões dos meus próprios pensamentos, né? E sempre fui um pensador de raiz nesse sentido, na minha história de vida. Quando alguma coisa me toca, eu paro para pensar e tentar ir à raiz desses pensamentos existenciais, sejam de relacionamento
os vários orçamentos que a gente tem na vida, trabalho, pessoal, filhos, afetivos. Sempre fui uma pessoa de radicalizar o pensamento, mas não a nível que a filosofia clínica me colocou. Isso que eu já estava entrando no mestrado em filosofia. Então, toda a formação foi uma experiência de contracorrente, contracultural. No tempo terapêutico, na maneira de encarar o fenômeno humano. A fenomenologia tomou conta de mim. Eu passei a estudar fenomenologia não pela graduação, nunca vi fenomenologia na graduação. Passou a graduação, nunca vi falar em Edmundo Husserl, em fenomenologia heideggeriana, nunca. E a filosofia clínica me apresentou também outros vieses, outras perspectivas de estudos sobre o comportamento humano, sobre o pensamento humano, sobre a filosofia, sobre o mundo, sobre mim mesmo. Então, um dos movimentos que o professor Hélio mais faz na formação é esse movimento de botar as duas mãos assim na frente da testa, assim como se fosse uma continência, né? E abrir assim para o lado as mãos como se estivesse abrindo nossos horizontes. Ele sempre diz, a filosofia clínica faz isso, ela abre os nossos horizontes. Mas por que abre? Na minha experiência, porque ela desconstrói paredes, ela abre caminhos que a gente achava que não havia. Então, a experiência com a filosofia clínica, na minha formação, antes de eu poder exercer o ser terapeuta, eu precisei reconsiderar, ressignificar, reestruturar, muitos reconstruir, destruir e nunca mais reconstruir certos pensamentos. Então, foi avassaladora a formação em filosofia clínica. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com o professor Hélio, de as aulas que ele ainda dá, e às vezes eu participo, eu tenho essa mesma sensação. Chego lá com um papel essencial de aluno, me coloco nessa posição, ouço bastante, e essa sensação, quando leio os livros do professor Hélio, não sei se é muito a forma de ele passar a formação, mas para mim isso foi o caráter mais evidente, que alterou, que modificou, que bateu em mim, a formação em filosofia clínica. A reconstrução, uma reconstrução enorme de toda a minha estrutura de pensamento interna, minhas relações comigo, com os outros. Na própria formação, eu estava num trabalho que era muito estressante para mim, e a partir da formação eu consegui ressignificar a forma que eu estava em contato com esse trabalho. Eu tive questões existenciais muito fortes, violentas, para o lado negativo, enquanto eu estava na formação, e se não fosse a formação, eu não sei como é que eu teria passado por isso. Então, ela desconstruiu, mas ao fazer isso, abriu novos caminhos, lugares que eu jamais tive acesso dentro da minha própria estrutura interna. Muito bem, a segunda maneira na qual a filosofia clínica mudou e modifica ainda a minha vida é quando eu entrei para ser partilhante. Também fui, normalmente, acontece isso, os alunos entram em partilha com o próprio professor da formação. E até porque aqui em Porto Alegre temos muita dificuldade, como no resto do Brasil, e também não só na filosofia clínica, de ter bons terapeutas já com alguma experiência para receberem a gente nas orientações, no estágio orientado. Então, eu comecei, antes de atender as pessoas, com estágio orientado, eu comecei minha terapia pessoal, que na filosofia clínica se chama pré-estágio. Antes de atender outras pessoas sob orientação, a gente faz um pré-estágio. O atendimento pessoal com o filósofo, filósofa clínica, já com alguma experiência no mínimo. E essa experiência também, eu cheguei ali já mais adulto, e eu sempre tive, como eu falei para vocês um pouco antes, contato de ser paciente de várias psicologias. Desde que eu me conheço por gente, no antigo primeiro grau, o ensino fundamental, a partir do quarto, quinto ano do ensino fundamental, já por questões escolares, questões de turmas, inclusão, exclusão, essas coisas todas, eu já era muito chamado, e também por algumas divergências em colégios de freiras que eu fiz, todo o meu primeiro grau, todo o fundamental, tinha muitas divergências, era muito questionador, então volta e meia eu estava na direção, a direção mandava para o serviço de orientação, onde tinha uma psicóloga, e eu gostava muito de conversar com ela.
Então, mesmo quando não precisava, eu queria conversar com ela. Passei, acho, do 4º ou 5º ano até o 8º ano, hoje até o 9º, mas antigamente até o 8º, frequentando muito da escola, a sala do Serviço de Orientação Educacional, o SOI, com essa psicóloga, e ali eu já começava a questionar muitas coisas, adorava aquela conversa, e ela que me indicou para a primeira terapeuta, né, que eu tive. E também fui nessa terapeuta, depois eu era esportista, era atleta do tênis, queria ser profissional, então essas questões de concentração, desenvolvimento mental, falando com essa minha psicóloga da época, ela me indicou um outro terapeuta que trabalhava com essa área, que ninguém trabalhava com essa área, esse terapeuta me indicou um curso de formação mental, desenvolvimento mental e meditações, e aí eu fui para esse curso, nessa formação fui para outras terapias. Então eu sempre, né, fui para terapia de tudo quanto é tipo que você possa imaginar em psicologia. Só uma vez tive experiência com a psicanálise, por 2 sessões, na segunda eu saí correndo e prometi que nunca mais ia voltar. Foi terrível a sensação de estar falando com as paredes, e quando a pessoa fala, parece que ela não está falando de mim. Quase que eu olhei para trás pensando, ela está falando com outra pessoa, porque o que ela está dizendo não tem nada a ver comigo. Então, a sensação de vazio, né, de não ter um encontro ali, né, o máximo encontro do olhar, mas um olhar muito distante, muito estranho, e quando ela conseguiu finalmente abrir a boca para falar, falou coisas de mim que eu não sabia de onde é que ela estava tirando. Então, nunca mais, né, eu quis uma experiência com a psicanálise. Mas em psicologias eu fui a todas elas. E sempre foram muito boas, porque eu acho que eu sou um bom paciente e hoje um bom partilhante, porque se eu estou lá eu falo tudo. Né? Eu não meço, não fico medindo. Aquilo que para mim é terapêutico, eu levo para o momento terapêutico e falo abertamente sobre as minhas aflições, sobre principalmente sobre meus pontos fracos, sobre as minhas experiências que não são tão boas, meus medos, meus limites, né? Epiteto diz, né, que o início da filosofia é reconhecer suas próprias fraquezas. Senão não tem sentido. Pessoa que acha que é perfeita não precisa, entre aspas, de terapia, ou não sente essa necessidade. Eu sempre senti essa necessidade. Então, eu já tive uma experiência larga, grande, enorme, de ser paciente. E volta e meia, ou pela questão pessoal, mas muito mais porque eu sentia, hoje eu percebo que é a metodologia que chegava no limite e não me dava mais nada de novo a respeito de mim mesmo, que eu não pudesse fazer isso sozinho. Então eu passei, o último terapeuta meu, eu fiquei uns 4, 5 anos com ele, né? Mas eu lembro que no último ano eu remava bastante para continuar, porque eu sempre achei que eu precisava desse espaço, que é só meu, 1 hora por semana é meu, para eu poder falar do meu mundo, das minhas coisas, mesmo que esteja tudo bem, eu sempre quis mostrar o que é estar tudo bem na minha vida, nas minhas representações. Então, eu não sou daqueles que, tá tudo bem, então tá, acaba a terapia, a gente se vê quando eu estiver mal de novo. Eu nunca pensei isso, eu sempre achei que nós temos que fazer terapia não como dependência, mas como um espaço que nós não temos no dia a dia. Então, para mim, fazer terapia é proteger um espaço meu, da minha interioridade, que quase nenhum outro lugar eu tenho essas mesmas características, né? Essa mesma recíproca com uma pessoa que está disposta, e não é como amigo ou amigo, uma pessoa que tem também uma perspectiva diferente, me conhece, mas tem perspectiva diferente daquilo que me conhece, né? Às vezes a gente só precisa de um apoio, então um amigo e uma amiga serve, um familiar, a gente precisa só de um incentivo, uma pessoa da nossa convivência nos dá um vamos lá e está tudo bem, mas não é só isso. Eu também gosto de ouvir coisas que eu jamais chegaria a essa conclusão por mim mesmo, por meus amigos, para as pessoas que me conhecem, e essa pessoa para mim é um profissional. Então hoje, até hoje eu faço minha terapia com o meu filósofo clínico, não falto, 1 vez por semana, e não é só porque hoje eu sou terapeuta, também preciso, para a minha EP estar sempre bem afinada e afiada, mas fundamentalmente porque eu tenho a clara noção de que conhece-te a ti mesmo socrático, né, nem é socrático, de Delfos, né, deveria ser conhece-te a ti mesmo, vírgula, porém não só com você mesmo. Precisamos de outras pessoas para nos conhecermos. Perguntaram para mim, quem é você, Fernando, uma vez? Nossa, eu teria que trazer muita gente aqui, conhecido, que me conhece, para poder responder essa pergunta.
porque eu mesmo tenho certeza que sou limitado ao meu próprio conhecimento. Então, a terapia me traz formas de diálogo com outros e comigo mesmo que eu penso, meu prejuízo, meu pré-conceito a respeito da terapia, que nenhum outro lugar vai trazer. E como a vida muda de repente e eu não comando os elementos da vida como um todo, é bom eu estar sempre com esse viés aberto. Né? Posso fazer de 15 em 15 dias, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu retomo, mas para mim o meu terapeuta vai estar sempre com as últimas atualizações daquilo que eu sou, da minha vida. E eu acho isso muito importante, que quando surgir alguma coisa mais grave, ele vai estar atualizado da minha estrutura interna, dos meus pensamentos. Se eu deixar para fazer só quando as desgraças aconteçam, ele vai ter que retomar um pouco e eu vou perder um pouco de tempo e a vida não espera. Então, eu prefiro dar continuidade ao meu processo terapêutico compartilhante. Estou sempre, toda semana, conversando com o meu terapeuta. Mesmo que seja para jogar a conversa fora, porque ao mesmo tempo que seja conversa fora, parece conversa fora para mim, mas ele está me olhando de uma forma terapêutica e está conseguindo, com essa conversa fora, entre aspas, reafirmar, aumentar, ampliar a perspectiva da minha estrutura interna, né, da minha maneira de ser. Então, eu não abro mão da minha terapia pessoal. Mas quando eu fiz com a filosofia clínica, o nível de autoconhecimento é estratosférico. Assim. Eu saí da terceira, quarta terapia pensando em modos de ser que eu jamais havia pensado antes em mim. E, fundamentalmente, uma coisa que me chamou muita atenção foi pensar, além dos caminhos existenciais que eu não conhecia, que a filosofia clínica me deu essa amplitude, ela me fez ver na terapia que aquelas coisas que eu jamais questionaria e que nenhuma outra terapia questionou. As outras terapias, elas colocavam assim, o que é bom, o que é mal tem que mudar. E a filosofia clínica me mostrou que, às vezes, aquilo, meu modo de ser, que é positivo em alguns momentos, esse mesmo modo de ser pode ser o que me coloque em maus momentos, em outras circunstâncias. Jamais eu havia questionado isso, jamais outra terapia me questionou isso. Nem a filosofia questiona isso, porque a filosofia acha que vício é vício e a virtude é virtude. E a filosofia clínica me colocou numa amplitude de contextos, circunstâncias da minha vida, na qual só ela conseguiu, só a metodologia conseguiu mostrar que aquilo que eu achava que eu tinha de melhor, muitas vezes me levou para maus momentos. E aquilo que nem sempre que eu valorizava podia ser a grande saída para outras questões. Então, essa reversão, essa inversão, essa capacidade de mostrar limites, contrastes e, ao mesmo tempo, de mostrar limites, mostrar saídas que eu não havia visto, só a filosofia clínica fez. E isso é de uma libertação enorme para as pressões que aparecem internas que nós nos colocamos muitas vezes, fora aquelas que a vida já nos coloca. Então, a experiência de ser partilhante da filosofia clínica no início foi de ter um acesso a mim mesmo que jamais eu tive. Caminhos novos, caminhos olhados de novas perspectivas, caminhos que eu nunca tinha visto, fechar caminhos que eu achava que eram bons, abrir caminhos que eu achava que eram inapropriados. É de uma riqueza o autoconhecimento da filosofia clínica que é fantástico. Jamais tive, em anos, e aqueles 4 anos que eu passei com esse meu último terapeuta, nos 2 primeiros meses com a filosofia clínica valeram 4 anos. Impressionantemente, e essa é um discurso que eu ouço muito, muito, muito de pessoas que vêm de outras terapias e acabam na filosofia clínica, que é o que mais acontece. Já tentei de tudo. Então tem uma alternativa, no mau sentido, que as pessoas pensam alternativa, mas como estão desesperadas, aceitam, vão para a filosofia clínica. E aí tem um insight das suas questões maravilhoso e diz, que legal, fantástico. Nunca alguém me falou isso, mas é que também, né? Eu já passei por tantas outras terapias. Então, as pessoas acham que a filosofia clínica só fez né? Deu só uma pequena virada de chave. E eu penso justamente ao contrário. Que todas as outras não fizeram, jamais iriam fazer em tempo algum que eu ficasse com elas, a filosofia clínica fez em muito menos tempo. Porque o acesso metodológico que ela tem à nossa estrutura interna é inigualável. Só a filosofia clínica remete a nós um conhecimento sobre nós mesmos, modos de ser, pensamentos, contrastes, limites, possibilidades, nenhuma outra dá. Então, o meu contato, além de fazer com que eu tivesse um conhecimento de mim melhor, automaticamente, isso fez com que eu tivesse modos de ser completamente diferentes. As minhas mudanças, as minhas alternativas existenciais radicalizaram com a filosofia clínica.
eu posso dizer que eu sou o outro a partir da filosofia clínica. Que nenhum... E eu sou muito... Hoje eu tenho muito menos tempo de partilhante de filosofia clínica ainda do que eu já tive a minha vida toda com outras psicologias. Então, a filosofia clínica me trouxe um divisor de águas que nenhuma outra levou. As outras eram legais, me ajudaram, mas esse divisor de águas só a filosofia clínica fez comigo. E eu fiz uma prova, né? O que eu fiz? Como eu queria ter outras experiências, eu peguei colegas já mais avançados, no final da nossa formação. Eu falei com o professor Eric, o que acha de, né, eu sair de você como partilhante e ser de colegas nossos e cada um atender o outro, porque eles também estão precisando de prática, de fazer o seu estágio, e é difícil. Então, a gente trocou, né, entre os colegas de formação, e uns atendemos os outros, e podemos perceber, pude perceber o que é ser partilhante com outras pessoas no mesmo método. E é fantástico, porque o método vai chegar sempre no mesmo lugar, independente da pessoa que esteja lá. Claro, pode ser que o caminho até seja outro, mas a finalidade, o que eles enxergaram do Fernando, foi muito parecido, próximo, lógico, quase igual ao que o professor Hélio viu em mim, né? Então, eu acho que a filosofia clínica, ela fez e continua fazendo, para mim, uma diferença enorme enquanto partilhante, né? Porque hoje eu já sei, quando eu vou na terapia, que aquilo que aparece na minha existência, no meu dia a dia, no meu mundo da vida como uma coisa horrorosa, eu posso não estar enxergando os limites, possibilidades e alternativas que só um filósofo clínico, que já sabe a sua história, que conhece a estrutura interna, seu modo de ser, pode dar. Então eu sei que ali eu tenho um campo de não desespero tão grande, mas eu também tenho certeza que eu não enxergo sozinho como partilhante, mesmo que eu seja hoje terapeuta. Conheça-te a ti mesmo, vírgula, mas não só com você mesmo. Então, a minha partilha e a minha experiência compartilhante é um divisor de águas no meu bem viver comigo mesmo, com os outros e com o mundo, a partir da filosofia clínica, de ser partilhante. E a última, para não ficar tão longo esse vídeo, mas a última experiência que eu tenho com a filosofia clínica é como terapeuta. E também como professor, né? Vamos colocar os dois juntos aí, para não compridar muito o vídeo. Esses dois têm o mesmo viés no sentido de que quando a gente mais ensina, mais aprende. Então, esse é um prejuízo que eu tenho. No momento que eu comecei a ensinar e eu estou revendo toda a metodologia de novo, só que agora na perspectiva de quem ensina e quem tem a prática, é um negócio fantástico, é aprender 2, 3 vezes de novo a mesma coisa, agora com a prática, tudo faz um novo sentido, ou tudo faz um sentido em raiz naquilo que já é, o que é importante, né? Afirmar certas concepções, mas fundamentalmente com as questões dos alunos, com as questões dos partilhantes, a gente reaprende a filosofia clínica na prática. E como enquanto terapia, ela só se efetiva para quem é terapeuta na prática. Na experiência de aluno, na experiência de partilhante, a gente pode já tirar muita coisa da filosofia clínica. Eu já tirei, se eu parasse ali, ela já faria uma completa diferença na minha vida. Mas eu ainda fui para a experiência de ser professor e terapeuta. E ali ela adiciona também perspectivas dos outros em relação ao nosso encontro, que eu não teria enquanto partilhante. Então é um eterno aprendizado, né, com a filosofia clínica, ser professor e ser terapeuta. Aprendizado da minha EP, estrutura interna, aprendizado de como as pessoas são fantásticas em sua singularidade, o que estimula a eu, como terapeuta, ser cada vez mais aberto, mais plástico. Sempre podemos ser mais em relação à filosofia clínica, porque a metodologia permite essa plasticidade. Então, um contato com a filosofia clínica enquanto terapeuta e professor hoje, né, e formador, é reconfortante, é revitalizante, né? E completa esse círculo, como diria Gadamer, esse círculo hermenêutico, né? Esse círculo virtuoso de mudanças, de fusão de horizontes, entre meus horizontes, da filosofia clínica, dos partilhantes, dos alunos, de mim mesmo, da vida. É um movimento intenso e amplo. O mais legal é que eu sinto a filosofia clínica ampliando a minha percepção da realidade e não afunilando nem aprofundando, né? O inconsciente é profundo e tudo que é profundo é obscuro
é escuro, é mofo, não sei eu, é por aí. A filosofia clínica é ampla, ela é muito mais parecida com a caverna de Platão, se a gente for fazer uma analogia, né? Sai de um lugar úmido, escuro, profundo, para um lugar aberto, iluminado, amplo. Essa é a minha sensação com a filosofia clínica em todos esses vieses e perspectivas nas quais eu tive e tenho contato com ela até hoje. Espero poder ter clarificado um pouco para pessoas, de repente, que nunca tiveram contato com a filosofia clínica em nenhum desses âmbitos, tentar compreender na minha perspectiva, mas quando eu falo isso também hoje, nessa posição de terapeuta e de professor, eu também recebo essas mesmas descrições narrativas de muitos e muitos dos partilhantes e alunos que entram em contato com a filosofia. Então, não sou só eu. Essa é a minha particularidade, né? Minha singularidade em relação às experiências. Os outros têm outras experiências, mas parece que passam ou finalizam nesses caminhos de emancipação, de libertação, de amplitude de autoconhecimento e de modos de ser. Bom, então, espero poder ter ajudado um pouco. Se gostaram desse vídeo e quiserem dar like, comentar, compartilhar, ajuda bastante o canal a expandir e essa mensagem chegar a mais pessoas. E qualquer sugestão ou crítica ou comentário, deixem ali no comentário do vídeo, que a partir das minhas possibilidades, eu vou respondendo também com outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.